Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E a pergunta é: por que que eu sou cristão? Por que eu confio em Deus e mesmo assim eu passo por desafios? Por que que eu passo por dificuldades? Por que que eu passo por lutas, mesmo confiando em Deus? Muitas pessoas têm feito essa pergunta. E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Os desafios, as dificuldades, elas sempre vão existir na nossa vida. Cristo, ele já nos avisou que nós passaremos por tribulações, por aflições, por dificuldades. Essas coisas fazem parte da vida do ser humano. Lutas, desafios, isso faz parte da vida do ser humano. Mas Cristo, ele estará conosco em todos os momentos. Essa é uma das perguntas mais profundas da fé cristã. Por que que eu confio em Deus? Por que que eu creio em Deus? E mesmo assim eu estou passando por luta. Por quê? Muitas pessoas imaginam que estar com Deus significa viver sem problemas. Porém, a Bíblia ensina exatamente o contrário. A presença de Deus não elimina todas as lutas, mas garante sua companhia, sua força e propósito durante elas. O ouro, ele revela sua pureza quando passa pelo fogo. Da mesma forma, a fé é fortalecida através das dificuldades. Então, quando nós estamos passando por desafios, por dificuldade, a paz do Senhor, irmã Rose, seja bem-vinda. Quando nós estamos passando por dificuldades, por desafios, a nossa fé, ela é forjada, ela é fortalecida, assim como o ouro, que quando passa no fogo, ele ali vai revelar a sua beleza, a sua pureza. Deus ele está mais interessado em formar o caráter de Cristo em nós do que apenas nos dar conforto. Tem muitas pessoas que estão procurando apenas conforto em Cristo, mas o objetivo de Cristo é formar o caráter dele na nossa vida. No livro de João, capítulo 16, o versículo 33, Jesus disse: No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Então, passamos por desafios, passamos por lutas, mas assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Você precisa crer, você precisa acreditar e confiar que você vencerá as tribulações, as lutas, assim como Cristo venceu. Adria, Ive, seja bem-vinda. Carmen, sejam bem-vindas. Porque as lutas revelam o que está escondido no nosso coração. As provações funcionam como um espelho da alma. Quando tudo está bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Mas quando surgem perdas, quando surgem enfermidades ou injustiças, descobrimos onde realmente está a nossa confiança. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Sandra, o Senhor, ele prova o nosso coração. Porque Deus nos prepara para missões maiores. Quando nós estamos passando por desafios, Deus está nos forjando nosso caráter. Pastora Luzinete, Brasil, Tyler, quando nós estamos passando, Lucy, quando nós estamos passando por desafios,
Deus está provando o nosso caráter. Ele está nos forjando, Ele está nos preparando para coisas maiores. As lutas revelam o que está escondido no nosso coração. Porque Deus nos prepara para missões maiores. Muitos dos grandes servos de Deus foram treinados através de lutas. José, por exemplo, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi preso injustamente e esquecido, mas depois ele declarou: vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal que os seus irmãos tentaram fazer por ele, transformou em bênção, porque Deus estava forjando o caráter de José. Então, José passou por aquele desafio, Fátima, Juliana, Edivana, Josefa, Salviano, Geni Gomes, Francisca, Terezinha, Geni Gomes. Deus ele permitiu que José passasse por aquela perseguição, por aquele desafio, por aquela grande luta. Maria Aparecida, Valdeci, Maria Luísa, Xavier, Claudineia, Vanessa Torres. As lutas, os desafios que nós passamos, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está provando a nossa fé, nos preparando para missões maiores. Aquilo que nós passamos e serve como desafios, esses desafios, eles nos preparam para bênçãos maiores, para missões maiores. Milena Ferraz, seja bem-vinda. A pergunta é, por que nós passamos por desafios, por lutas, mesmo acreditando e confiando em Deus? Por que a gente passa por isso? Milena, por que nós passamos por lutas mesmo confiando em Deus? É porque Deus, ele está forjando o nosso caráter, ele está nos preparando por missões maiores, porque assim como o ouro, ele é forjado no fogo, o fogo revela a pureza do ouro. Alcina Rodrigues, assim como o ouro, o fogo revela a pureza do ouro, Deus ele forja o nosso caráter nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades. Carminha, seja bem-vinda. Alzenir, seja bem-vinda. José passou por provações. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, aquele mal, aquela adversidade que os irmãos de José fizeram com ele, se tornaram em bênção. Aquela luta, aquela adversidade não foi para matar José. Deus estava com José, Deus estava guardando José naquela caminhada todo o tempo. Aquela provação foi para que Deus reposicionasse José. José foi reposicionado. Davi, antes do trono, enfrentou leões. Antes do trono, ele enfrentou ursos. Josefa, Rita, Daiane. Antes do trono, antes de Davi assumir o trono, ele enfrentou leões, ele enfrentou urso, ele enfrentou rejeição e ele enfrentou perseguição. Aparecida Lima, por que mesmo confiando em Deus, nós passamos por lutas? Aparecida Lima, Dineia, Irene, por que passamos por lutas mesmo confiando em Deus? Por que você está passando por luta? Por que você questiona? Irene, Dineia, Sandra Cristina, por que você tem questionado que mesmo confiando em Deus você está passando por luta? Porque Deus está forjando o seu caráter. Raimunda,